Olá, muito boa tarde. O programa da Igreja Católica chega à sua companhia com propostas de participação na mudança da sociedade de que fazemos parte. Será na rubrica sobre a doutrina social da Igreja e também na conversa com Dom Manuel Martins, para ouvir daqui a pouco. Antes, Alfredo Teixeira convida a uma descoberta dos cantos de Natal da tradição portuguesa. Eles são um convite à contemplação do menino que nasce. Estamos habituados a ouvi-lo em temas como a teologia e a antropologia, ao serviço do Centro de Estudos de Religiões e Culturas da Universidade Católica Portuguesa. Mas antes de se dedicar ao mundo académico, Alfredo Teixeira ganha uma paixão pela música, sobretudo pela divulgação da música coral. Por ocasião da quadra do Advento, Alfredo Teixeira foi ao convento das monjas dominicanas, no Lumiar, em Lisboa, falar da música como lugar teológico e escutar o Natal de Deus. O que eu vou aqui tentar mostrar é, de alguma forma, um Natal que não tem Pai Natal, não tem renas, não tem meias penduradas na lareira e concentra-se, de facto, na contemplação de um Deus menino. Esse é, de facto, um traço muito interessante na criação musical tradicional em Portugal. De facto, o olhar concentra-se na celebração de um Deus menino, deste acontecimento cristão inédito que é a de pensar Deus a partir da própria experiência da sua humanização. Conferência onde se ouviram cantos tradicionais de Natal que hoje só quase sobrevivem do ponto de vista patrimonial, Alfredo Teixeira trazia recolhas de Michel Giacometti e recriações de Fernando Lopes Graça e Eurico Carrapatoso. Um Natal centrado na Natividade e na Sagrada Família, com ações que pouco se inscrevem na vivência dos lugares de onde nos chegam. Eu diria que a principal característica deste repertório é de encontrarmos, de facto, um Natal miniaturizado na experiência da Sagrada Família. Essa família é, aliás, descrita de forma, eu diria, um pouco inabitual sob o ponto de vista social, porque se virmos os textos, por exemplo, José embala o menino, ou Maria lava os coeiros e José estende. Há uma cooperação que nem sequer é habitual no mundo social de onde nascem estas canções, porque de facto sabemos que culturalmente, em particular nas sociedades do Sul, neste mundo um pouco mais antigo, os homens só se aproximam dos seus filhos quando eles já estão de pé. E, portanto, José embalar o menino não é uma figura social muito verosímil, o que dá conta, de facto, de uma particular inteligência do que é a centralidade dessa família no próprio mistério do Natal. Sem os símbolos que caracterizam o Natal dos dias de hoje, os cantos tradicionais de Natal correm o risco de ficar apenas inscritos no património imaterial do povo português. A preservação por via da recriação é a única forma de continuar a ouvir música de Natal centrada na figura de um Deus menino, que já pouco tem a ver com a vivência atual do Natal. O que me parece interessante é perceber como é que, de alguma maneira, essas tradições, quando lidas hoje, mesmo se recriadas, têm uma particular inteligência do mistério cristão. E talvez uma inteligência mais aguda do que boa parte das tradições que vemos hoje inscritas no espaço público, que estão muito mais influenciadas pelo Natal vitoriano, o Natal inglês do século XIX, que é um Natal da família burguesa, da circulação da dádiva, enfim, de celebração do bem-estar. O século XIX é um século de expansão, enfim, económica, é o século da industrialização e, portanto, é um pouco este Natal que vemos hoje é, de certa maneira, a celebração de um mundo da abundância. E isso contrasta com a celebração do Natal português, neste sentido tradicional. Alfredo Teixeira, teólogo, antropólogo da Universidade Católica Portuguesa, há mais de 20 anos que dirige o grupo vocal Discantos, em Cascais.
Dom Manuel Martins defende que as circunstâncias sociais da atualidade não devem impedir a afirmação da esperança que o Natal sugere, mas com realismo na análise ao decurso dos acontecimentos e a necessária participação de todos no que tem de ser mudado. O pretexto para a conversa era o tema da esperança, a que se vive nesta quadra natalícia, que este ano não se pode desligar dos condicionalismos sociais da atualidade. Nós estamos a viver um tempo muito especial em que é preciso pregar com muita insistência, com muita convicção e repetidamente a esperança. Agora, é preciso muito cuidado que com a esperança não se corra o risco, com o pregar da esperança, não se corra o risco de estarmos a alienar as pessoas. Como quem diz, as coisas estão más, as coisas estão muito más, ontem estavam más, hoje estão piores, amanhã ainda estarão piores, mas confiança que havemos de ultrapassar, havemos de vencer. O realismo de quem conheceu tempos difíceis na Península de Setúbal. Nessas décadas como hoje, não hesita na análise à origem dos problemas. A situação presente deve-se à opção por uma filosofia económica. Esta filosofia económica é uma filosofia, digamos assim, universal, sobretudo deste mundo ocidental. Sabemos que é uma espécie de religião fundamentalista, é uma religião fundamentalista que é seguida pelos poderosos que passam a sua vida ajoelhados diante do lucro, do dinheiro, e do lucro ou do dinheiro sugado de todas as formas possíveis e imaginárias, e normalmente este sugar do dinheiro aos outros tem como vítima esses outros são aqueles que menos podem defender-se. Dom Manuel Martins defende por isso mudanças que acredita irão acontecer. Todas as coisas fazem o seu caminho e eu estou convencido que sem tropelias, sem violências, sem confrontações, que nós vamos chegar à conclusão que realmente é por ali que devemos ir e que não temos seguido os melhores caminhos. Temos tentado, mas não temos conseguido e, portanto, vamos chegar assim a descobrir que erramos do caminho, que não é por este caminho. Temos que voltar atrás ou temos que voltar noutra direção. Um imperativo destinado a cada um e aos que assumiram responsabilidades por todos. Primeiro é preciso assim este pressuposto de que todos estamos dispostos a fazer aquilo que de nós dependa para que a situação melhore. E depois há um segundo passo, não sei se até poderá ser o primeiro, que realmente é de uma mudança inteira de filosofia política, porque com esta filosofia política, por muito boa que seja a vontade das pessoas que lá estão nas cadeiras de poder, nós com esta filosofia política não vamos lá. E surgem outra vez comparações com os anos 70 e 80. Na altura, empresas fechavam em Setúbal, o desemprego aumentava, a pobreza espalhava-se. É o que acontece hoje, mas não apenas na Península do Sado. Naquele tempo, vencido o PREC, ultrapassado o PREC e realizado o 25 de novembro, nós começámos num período inteiro de norte a sul de reconstrução. Portanto, nós tínhamos tudo à mão para podermos começar. Sofro muito com a situação que o nosso pobre povo está a viver e sofro muito e mais porque tenho para mim a certeza que esta situação que vai continuar por muito tempo, porque nós, como tenho dito muitas vezes, nem sequer temos corda, temos dinheiro para comprar a corda para atirar a quem caiu no poço. Nós estamos caídos num poço sem fundo e nem sequer temos dinheiro, nem temos onde buscar dinheiro para comprar a corda para defender, para salvar quem caiu no poço. Estamos muito mal. Diante da dignidade de vida a desmoronar-se, Dom Manuel Martins afirma a necessidade de denúncia e dá um exemplo. Eu tenho muita pena, por exemplo, que nós, e quando digo nós, sociedade, e se calhar queria dizer até nós, Igreja, que ainda não tínhamos acordado para situações
que são inteiramente agressivas destes direitos, que negam estes direitos, são agressivos destes direitos, portanto, a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, que é o Código Laboral. Eu tenho assim, admiro-me, fico espantado como é que ainda ninguém na Igreja, ou a própria Igreja, ainda não denunciou o Código Laboral, sobre muitas medidas do Código Laboral que não têm nada a ver com os direitos consignados na Constituição. Os votos do Bispo Emérito de Setúbal para este Natal e para o Novo Ano são por isso evidentes. Que mudem políticas, que mudem filosofias, que mudem pedagogias, que mudem modos de estar, não só ao nível daqueles que ocupam as cadeiras do poder, mas também, e não sei se muitas vezes sobretudo, daqueles que estão com a ânsia de ocupar o poder. Propostas de mudança que atingem também setores da vida democrática aparentemente intocáveis. Nós estamos numa situação tão grave, que um português hoje minimamente civilizado e consciente e responsável, numa altura em que se julga com direito a fazer uma greve, devia renunciar a ela para renunciar a ela neste momento, para ver se todos juntos, com renúncias de muitos, com colaboração ativa de muitos e com renúncias a muitas coisas, éramos capazes realmente de pôr o comboio nos trilhos e começarmos a avançar. E é nesse registro que se volta ao tema da conversa, a esperança, aquela que o Natal inspira e a que resulta da ânsia de mudança nos vários atores sociais. Em cada quarta-feira, o programa Eclésia propõe temas sobre a doutrina social da Igreja. É na entrevista da jornalista Imelda Monteiro, hoje com Henrique Joaquim e João Menezes. São novas estratégias, conceitos ou organizações que têm em vista resolver as necessidades sociais ou potenciar as soluções já existentes. Falamos de inovação social, esse conceito que não é mais do que o trabalho de entidades públicas ou privadas, de pessoas singulares ou coletivas, com vista ao bem comum. Um tema para a conversa com João Menezes e Henrique Joaquim. Muito obrigado a ambos por estarem novamente neste espaço. Começo por si, João. Novas necessidades têm de gerar novas respostas sociais em Portugal e olhando para o nosso país. Quais são as grandes necessidades e que transformações estão a ocorrer no nosso país que têm necessidade de novas respostas? Sabe, por um lado, como bem disse, são três razões, as razões que sustentam a necessidade de inovação social. Por um lado, e como muito bem disse, são as novas necessidades. Mas eu depois acrescento mais duas, se me permitir, muito rapidamente. Por exemplo, novas necessidades, pede-me exemplos, as decorrentes do envelhecimento, as decorrentes das alterações climáticas, as decorrentes da precariedade laboral ou do desemprego jovem. Essas novas necessidades, por exemplo, o envelhecimento, pegando na primeira, ou mesmo as alterações climáticas, obviamente exigem novas respostas e novos olhares, porque são temáticas novas, são emergentes, são exatamente novas necessidades. Mas depois há mais duas razões para a inovação social que justificam a necessidade de inovação no domínio social. A segunda é também as respostas que nós vamos dando no tempo se deteriorarem ou perderem a sua eficácia. Nós todos temos a noção que o sistema educativo ou o sistema de justiça criminal, por exemplo, tem vindo a perder eficácia e que provavelmente poderiam ter novas abordagens e novos olhares. E, portanto, os nossos modelos de resposta, eles próprios também se vão deteriorando e perdendo eficácia no tempo. Não é só uma questão de novas necessidades, é também das respostas atuais irem perdendo eficácia perante necessidades que não são novas. E depois há uma terceira gatilho, se quiser, para a inovação social, que é a da evolução tecnológica e não só, e que vem trazer novas possibilidades de incorporar nas respostas, por exemplo, tecnologia, sem as tornar necessariamente desumanas, claro. E, portanto, a evolução tecnológica, só para dar um exemplo, também vem trazer a possibilidade de novas respostas e, portanto, de inovação, porque é uma evolução que pode ser incorporada nas respostas, não é? Nomeadamente, por exemplo, no envelhecimento, isso acontece muito. Joaquim, quem é que tem de criar estas respostas para estas necessidades? Nós. Somos nós que estamos diante delas. Sim, mas a sociedade civil é assim uma entidade muito abstrata, costumo dizer que é uma jovem muito bonita que ninguém conhece. Somos nós. São em primeiro lugar as pessoas que estão na ação, no dia-a-dia, em todos estes cenários ou estes contextos de ação de que o João falava. O que eu penso que é necessário é nós
não nos cingirmos à resposta do imediato, mas sermos capazes de questionar a nossa própria ação. Será que, de facto, com o que a forma como estamos a intervir está a ter o resultado de bem-estar e estamos, de facto, a construir um bem comum para estas pessoas a quem se dirige a nossa ação? Se não estamos, o que é que poderemos fazer diferente? Eu penso que a primeira interpelação é sermos capazes de nos questionar a nós próprios. Não estar à espera de que aquilo não dê resultado. É estar abertos a todos estes sinais dos tempos que o João enunciou, saber lê-los e saber deixar-nos interpelar e deixar-nos desafiar por eles. Agora, o primeiro responsável por ser inovador, eu digo, eu próprio, cada um dos atores que está ao meu lado, porque senão estamos a reproduzir mais do mesmo, o que em coisas boas é bom, há que consolidar, mas se estamos a reproduzir mais do mesmo para continuar a não ter resultados, não estamos a atacar o problema, estamos a reforçá-lo. João, nesta questão da inovação social, também poderemos falar de empreendedorismo, um tema que já tratámos aqui na passada semana. Sim, e é muito interessante porque, se quiserem, a história da inovação social, de forma um bocadinho heterodoxa, mas a história começa com a criação do Estado. O Estado foi uma entidade que se criou há muitos milhares de anos, exatamente para resolver, e na altura de formas inovadoras, os problemas sociais com que se defrontavam as sociedades nessa época. E o Estado aparece associado a uma revolução no rendimento disponível, que foi a Revolução Agrícola. E, portanto, isso permitiu gerar excedentes para criar o Estado. Depois houve um segundo momento fundamental do ponto de vista da história da inovação social, que foi a criação do Estado de Providência, muito mais à frente, na sequência da Revolução Francesa e do princípio da solidariedade, e na sequência também da Revolução Industrial, que cria, mais uma vez, novos recursos, e de forma exponencial, que permitem que o Estado incorpore novas respostas e inovadoras à época. Desde logo, por exemplo, as prestações sociais aparecem com esse aumento de rendimento substancial decorrente do ganho de produtividade da Revolução Industrial. E, portanto, temos novamente a figura do Estado, de cima para baixo, a dar novas respostas às necessidades sociais de combate à pobreza, à exclusão na saúde, na educação, nas prestações sociais, etc. E hoje, pela primeira vez na história, se quiser, há um terceiro momento na história altamente disruptivo, que passa a ser uma inovação social de baixo para cima e não de cima do Estado, que já não parte e depende do Estado, até porque o Estado já não tem os mesmos meios para a diversificação das respostas, e parte, isso sim, da sociedade civil, isso sim dessas abelhinhas, que são os empreendedores sociais, que vão polinizando a sociedade com novas ideias e respostas, e depois, porventura, experimentando, e depois, porventura, poderá caber ao Estado dar-lhes escala, ou ser o facilitador e dar uma certa estrutura de apoio, ser a árvore ou a colmeia de apoio, não é? E, portanto, sem dúvida, que este momento é um momento muito interessante, dá cerca de, desde os anos 70, se quiser, em que se interrompeu um ciclo de crescimento económico na Europa importantíssimo, desde a Segunda Guerra Mundial, e em que também, do ponto de vista político, o Estado começou a ser colocado sob suspeita, e aí, em alternativa, começam a surgir estas respostas fragmentadas, dispersas, diversas, mas muito, muito interessantes, porque nos responsabilizam a cada um e porque nós todos juntos somos muito mais criativos e estamos muito mais próximos da realidade do que essa entidade que é o Estado. Portanto, eu acredito muito nesta inovação social, assente nessa malha imensa, diversa e entusiasmada que são os empreendedores sociais e a sociedade civil. Henrique, esta questão da inovação social e do empreendedorismo na inovação social, portanto, é fundamental nesta discussão que atualmente o nosso país vive, desta questão do Estado social, o que é que compete fazer ao Estado, o que é que compete fazer à sociedade. Eu penso que temos que voltar um bocadinho a ver a história e não pensar que estamos no momento zero. Estamos no momento zero de muitas coisas, mas dou um exemplo de um tipo de organização que à época terá sido totalmente inovadora, que são os nossos centros sociais paroquiais. Hoje, se calhar, já não nos lembramos como é que nasceram, mas nasceram em Portugal por iniciativa de uma escola de serviço social que queria criar contextos de formação em ação para os seus alunos. E depois multiplicaram-se. E depois foram institucionalizados, no bom sentido da palavra, quer dizer, tiveram o suporte do Estado. Mas nasceram das comunidades para as necessidades das comunidades locais e expandiram-se pelo país todo. Hoje não deve haver paróquia ou sequer zona pastoral que não tenha 1, 2 ou 3. Provavelmente estão numa fase de dor de crescimento. Ou seja, aquele modelo foi bom para uma determinada época, para um determinado contexto cultural, social e político, hoje precisa de se atualizar, precisa de olhar outra vez para os sinais dos tempos e ver o que é que nós... Mas foi de baixo para cima. A maior parte das nossas IPSS, pelo país inteiro, nasceu assim. Nasceu local, nasceu pequeno, foi crescendo, foi-se expandindo, teve o apoio do Estado, está regulada. Hoje, se calhar, estava demasiado já institucionalizada, demasiado dependente do Estado e precisa de um abanão e dizer vamos voltar à nossa gênese, vamos voltar à nossa natureza e vamos ver o que é que nós podemos voltar a fazer com a comunidade local para a comunidade local. Mas essa inovação social não terá de ser autossustentável? Sim, mas a autossustentabilidade não é uma independência.
Porque o Estado faz parte da nossa comunidade. O Estado somos nós, o Estado são as próprias organizações também. Nós recebemos e contribuímos para o próprio Estado. Portanto, essa autossustentabilidade parece que é sempre ver o Estado como um inimigo e de ser totalmente independente. Eu gosto muito de uma frase do Morin que diz que eu sou tanto mais autónomo quanto melhor conheço as minhas dependências. O problema é que, se calhar, deixámos de conhecer essas dependências ou deixámos de as questionar. E de facto, temos que olhar mais do que perguntar o que é que o Estado pode fazer por nós, é dizer o que é que nós podemos fazer pelo nosso Estado Social. Que Estado Social é que nós queremos? Se este não funciona, então qual é que queremos? E que contributo é que nós podemos dar na época de hoje? Mas não esquecer esta história, que os vários modelos de IPSS, o modelo das misericórdias é praticamente único no mundo. E tem mais de 500 anos. Portanto, é um bocadinho à semelhança dos descobrimentos de um país muito pequenino no mundo inteiro, nasceu este modelo e já existe noutros países, não existe só em Portugal. Portanto, alguma coisa de bom estas estruturas organizacionais têm. Eu acho que é irmos buscar o bom que elas têm e, se calhar, atualizá-las. Fazê-las hoje, à face dos dias que estamos a viver e para o futuro, que visão é que lhes queremos dar. Muito obrigada a ambos. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por terem estado neste espaço. Foi o apontamento semanal que aqui no Eclésia se dedica a olhar o mundo à luz da doutrina social da Igreja. Voltamos de hoje a 8 dias. O programa Eclésia chega assim ao fim. Ele pode ser revisto no portal multimédia da Igreja Católica em agência.eclésia.pt. Desejo-lhe um bom fim de tarde, Feliz Natal e até amanhã, se os quiser.